Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Profecias Atuais, o canal que estuda as profecias relevantes para o nosso tempo. Se você já é inscrito, você continue nos ajudando a compartilhar esses vídeos com outras pessoas, para que esse material seja divulgado para o maior número de pessoas. E se você ainda não é inscrito, vai lá, se inscreve no nosso canal, deixa o like, que isso ajuda muito a divulgação do vídeo. E acione o sininho, porque se você acionar o sininho, todas as vezes que tiver vídeo novo aqui no canal, você vai receber a notificação e você não vai perder nenhum estudo, principalmente agora que estamos começando uma série nova sobre Apocalipse. E também agora tem novidade que nós estamos também no Facebook. Então procure lá a nossa página no Facebook, Profecias Atuais. Lá nós vamos disponibilizar outros materiais, que por causa do tempo, a proposta do canal é fazer vídeos relativamente curtos, entre 20 e 30 minutos. Nós não conseguimos talvez nos aprofundar tanto, então algumas imagens que nós disponibilizamos aqui durante os vídeos, linhas cronológicas, as 70 semanas, as datas dos impérios, algumas coisas assim, e alguns artigos também teológicos que corroboram com a interpretação que nós estamos fazendo aqui dessas profecias. Nós vamos postar tudo lá na página do Facebook, então procure lá Profecias Atuais no Facebook, nós estaremos lá também. Hoje nós vamos começar a estudar o capítulo 1 de Apocalipse. Se você ainda não leu o capítulo 1, dá pausa nesse vídeo, vai lá, lê o capítulo 1. Se você já leu, fique em atitude de oração ou feche seus olhos, nós vamos começar a estudar. Pai bendito, nós te louvamos mais uma vez, porque o Senhor tem nos ajudado até aqui. E pedimos que dessa vez não seja diferente, que seu Santo Espírito seja o nosso professor, nos ajudando a interpretar essas profecias tão maravilhosas que o Senhor tem deixado para nós na tua palavra. Nos ajude, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Bom, nós já vimos muita coisa no vídeo anterior sobre a introdução do Apocalipse, que quem escreveu Apocalipse foi o discípulo João, que se tornou apóstolo, que ele estava preso na ilha de Patmos por causa da perseguição que o imperador romano Domitiano fez com a igreja no ano 95, 96 depois de Cristo. Tudo isso a gente já viu. Então nós vamos começar a partir do verso 10. E ele fala assim, que ele estava, no verso 9 ele fala que estava na ilha de Patmos, no verso 10 ele fala: achei em espírito no dia do Senhor. Então essas duas expressões a gente já precisa explicar. Achei em espírito, algumas traduções está, fui arrebatado em espírito, fui exaltado no espírito, tive um êxtase espiritual. Significa que ele teve uma visão. Não tem nada a ver com desdobramento astral, o espírito de João saiu fora do corpo dele. Não, ele simplesmente está falando que ele teve uma visão. E ele fala que ele teve uma visão no dia do Senhor. E isso é muito importante a gente falar aqui. Vamos gastar um tempinho com relação ao dia do Senhor. Toda vez que nós vemos essa expressão dia do Senhor no Novo Testamento, ela está relacionada à volta de Jesus. Nós podemos ver isso em 2 Pedro, capítulo 3, no verso 10, quando ele fala o seguinte. 2 Pedro, capítulo 3, no verso 10, ele fala: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepidoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então, todas as vezes no Novo Testamento que aparece essa expressão dia do Senhor, ele está falando da volta de Jesus. Só que João praticamente inventa uma nova expressão aqui. Porque esse dia do Senhor que Pedro está falando, Tiago também fala, os outros discípulos também falam, significa em grego emera-tou-kyrios. E João ele usa outra expressão aqui. João ele usa a expressão kyriake emera. E eu peguei uma colinha aqui para falar com vocês que é assim, A questão é que a expressão utilizada nos outros versículos se refere a parousia no grego, que é a volta de Jesus. Mas João inventa uma nova expressão a escrever esse dia do Senhor, que é a kyriake emera. Na categoria gramatical da primeira, daquela que Pedro fala, Tiago fala, ele é substantivo genitivo, que é o dia do Senhor, que é relacionado a um evento. E o outro nesse que João inventa, é um adjetivo datativo. Então a melhor tradução aqui seria dia senhorial. Significa que João está falando
achei-me em espírito num dia da semana que é dedicado ao Senhor. Isso também tem a mesma interpretação com alguns protestantes e a Igreja Católica. Eu tenho um livro aqui na minha biblioteca chamado Apocalipse, versículo por versículo, de um missionário norte-irlandês chamado Ronald Watterson, que ele fala a mesma coisa. Ele é protestante e ele fala que o dia do Senhor, que Pedro fala em 2 Pedro capítulo 3, verso 10, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 2, e ele dá outras expressões, está relacionado com o dia da volta de Jesus. Ele fala que esse dia que João remete só pode ser um dia da semana. Então, esse dia que João está falando é um dia da semana. E na Igreja Católica também tem a mesma interpretação. Quando Jerônimo vai fazer a sua famosa tradução das escrituras gregas e hebraicas para o latim, que é a Vulgata Latina, ele descreve o dia do Senhor como a volta do Senhor de Die Dominum, e essa expressão de João ele traduz como Dominic Diem. Domênico depois se tornou domingo. Tanto é que em Apocalipse, nessa Bíblia católica, no capítulo 1, no verso 10, a tradução aqui vai ser a seguinte. Ele fala assim, Apocalipse de João. Fui arrebatado em espírito em um dia de domingo e ouvi por detrás uma voz como de trombeta. Então, nós não vamos entrar na questão aqui se o dia do Senhor é o domingo, se o dia do Senhor é o sábado, como afirmam outros protestantes, como os batistas do sétimo dia, os adventistas do sétimo dia. Não é essa a questão. A questão é que nós temos 3 linhas de pensamento dentro do cristianismo. Nós temos uma linha de pensamento que fala que o dia do Senhor semanal é o domingo. Outros falam que o dia do Senhor semanal é o sábado. E nós temos uma terceira linha de pensamento, geralmente defendida pelos nossos irmãos evangélicos, que não tem dia específico para Deus durante a semana, que agora eu adoro a Deus durante todos os dias, não tem um dia específico relacionado com um dia do Senhor. Essa última linha de pensamento cai por terra só nesse verso 10, quando João fala que teve uma visão no dia do Senhor, e esse dia do Senhor é um dia da semana. Então existe um dia na semana que é dedicado ao Senhor, que é um dia santo, que é um dia diferente. Como eu disse, nós não vamos entrar aqui no mérito da questão qual dia da semana que é. Nós vamos conversar sobre isso um pouquinho mais para frente, mas quem já estudou Daniel já tem mais uma noção do que nós estamos falando. Mas por que João faz questão de falar que ele teve uma visão no dia do Senhor? Porque os imperadores, principalmente a partir de Augusto César, quando eles tomaram o poder, eles começaram a se auto-intitular divinos. Eles começaram a falar que eles eram divinos. E uma das expressões que eles se autoproclamavam era o Kyrios. Kyrios, como adjetivo no grego clássico, ele significa um poderoso autoritário, ou como substantivo significa senhor soberano. Então eles usavam essas expressões Kyrios para eles mesmos dizerem que eles são senhor. Por exemplo, César Augusto, ele se auto-intitulava Theos Kai Kyrios, que é o Deus e Senhor. O Nero, ele se auto-intitulou Tou Pantos Cosmos Kyrios, que é o Senhor de todo o mundo. E Domitiano se auto-intitulou Kyrios Theos Mas, que é Senhor e Deus nosso. Em latim ficava Dominus et Deus Noster. Quem mandou prender João foi Domitiano, que se auto-intitulou Senhor e Deus nosso. Alguns versículos antes, João dá esses adjetivos para Jesus Cristo. Ele fala o seguinte: da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo sangue nos libertou dos nossos pecados. Está no versículo 5.
No verso 6 ele fala: e nos constituiu reino e sacerdotes para o Deus e Pai. A ele glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. No verso 8 ele fala: eu sou, Jesus Cristo está falando, Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, o Kyrios Theos, a mesma expressão que Domitiano se auto-intitulou. Então, quando João está falando aqui, eu me achei em espírito, tive uma visão no dia do Senhor, ele está dizendo assim, eu tive uma visão no dia do Senhor, que não é esse imperador que está falando que é o Senhor e Deus. Eu tive uma visão no dia do verdadeiro Senhor, que ele também tem um dia para ser adorado, assim como Domitiano instituiu um dia para adoração ao imperador. Vocês viram quanta coisa que a gente aprende num único verso de Apocalipse? Mas nós vamos continuar porque essa visão, agora começa realmente a visão. Até aqui é João escrevendo, inspirado, e tudo isso aqui é literal. A partir de agora começa a ser simbólico, porque ele fala que primeiro ele ouve uma grande voz e ele se vira para ver quem é. E quando ele se vira para ver quem é, no verso 12 fala que voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. Esses 7 candeeiros de ouro é uma alusão direta ao santuário. Dentro do santuário, no lugar santo, você tinha a menorá, que tinha 7 tochas de fogo com azeite, e era feita de ouro. E ele fala que no meio dos candeeiros, verso 13, um semelhante ao filho do homem, com vestes talares e cingindo a altura do peito com uma cinta de ouro. Então ele está vendo um semelhante ao filho do homem, que é Jesus Cristo, depois mais para frente nós vamos ver que é o próprio Jesus Cristo, vestido de sumo sacerdote. Vestes talares é aquela veste comprida que vai até o pé e que cobre até a mão. Então, e que uma cinta de ouro, né? Então João está tendo uma visão de Jesus Cristo no santuário celestial. Lembra que a gente viu que o Apocalipse ele tem muita alusão a coisas do Antigo Testamento, principalmente do santuário, e que nós já vimos lá em Daniel capítulo 8 que existe um santuário no céu. Então ele tem uma visão de Jesus Cristo no santuário celestial como sumo sacerdote. Nós também já vimos isso, se você quiser depois ler em Hebreus capítulo 8, em Hebreus capítulo 9, está falando que agora o ministério de Jesus intercedendo por nós é ser o nosso sumo sacerdote. E aí ele começa a descrever Jesus de uma maneira fantástica. Então nós não podemos tomar isso aqui como literal. Tudo isso daqui que está aqui é simbólico, porque senão você vai ter um monstro, uma figura bizarra na frente de João. Porque no verso 14 ele fala que a sua cabeça e cabelos eram brancos, como a alva lã, como a neve, os olhos como chamas de fogo. Você vê que ele fala como, ele não fala que eram. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca lhe saía uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Você vê que ele descreve o corpo de Jesus Cristo só a parte que ele vê, porque ele está com roupas talares. E a parte que ele vê é um cabelo branco, que na Bíblia tanto simboliza sabedoria, que nós temos lá em Daniel capítulo 7, o ancião de dias, né? E não significa que ele está velho, mas significa que ele tem muita experiência, né? Que ele conhece toda a eternidade. Mas também significa pureza. O branco na Bíblia significa aquilo que não tem pecado. Nós vemos isso em Isaías capítulo 1, no verso 18. Isaías capítulo 1 diz o seguinte: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Então Jesus se apresenta aqui como o santo, aquele que não tem pecado, aquele que é puro, o sumo sacerdote perfeito para interceder por nós e que também é eterno, né, pela sua os cabelos brancos, né? E depois ele fala que ele viu como chama de fogo. O fogo na Bíblia geralmente é representado naquilo que purifica. Na própria carta de Laodiceia, no capítulo 3, no verso 18, ele fala: aconselho-te de mim que compre ouros refinados pelo fogo. Então o fogo é aquilo que refina, aquilo que purifica. Então aos olhos de Jesus não escapa nada, ele é onisciente, tudo ele sabe. Nós não precisamos esconder nada de Jesus.
Diz que os seus pés eram semelhantes a bronze polidos. E também aqui nós temos duas interpretações. Na época de João, o bronze geralmente era utilizado para fazer armas. Então, simboliza que talvez alguém que está indo para a batalha, que aqueles que está sempre lutando por nós, né? Os seus pés são semelhantes a bronze, então aquele que está andando, tanto fala que ele está andando no meio dos candeeiros, guerreando por nós. Mas também o bronze no santuário ele é utilizado para fazer o altar de holocausto, o altar de sacrifício. O altar de sacrifício que ficava do lado de fora do santuário, no pátio, era feito de bronze. E se você reparar, vai ver que mesmo depois da morte de Jesus, a sua ascensão ao céu, ele continua com as marcas da crucificação. Então os seus pés estão furados, as suas mãos estão furadas. Se você for lá para Zacarias, no capítulo 13, ele fala justamente sobre isso. O profeta Zacarias, inspirado por Deus, diz, no capítulo 13, no verso 6, aqui Jesus dizendo: se alguém lhe disser que feridas são essas as tuas mãos, responderá ele: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Em Isaías capítulo 49 também tem uma alusão às feridas de Jesus, mesmo depois de glorificado. Isaías capítulo 49, ele diz o seguinte, no verso 16: eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, e os teus muros estão continuamente perante mim. Esse aqui é um verso bem bonito, inclusive no verso 15 ele fala: uma mãe poderia se esquecer dos seus filhos, mas ainda que uma mãe se esquecesse dos seus filhos, eu não me esquecerei de ti, porque eu tenho gravado você nas palmas das minhas mãos. Então, quando João vê esse pé parecendo um bronze polido, refinado na fornalha, também ele lembra do material que foi feito o altar de sacrifício, né? Então as marcas dos cravos nos pés de Jesus ainda estão lá. Diz que a sua voz é semelhante a muitas águas. Em Apocalipse capítulo 17, no verso 15, fala que as muitas águas são povos, multidões, nações e línguas. Isso aqui significa a universalidade da palavra de Deus. Jesus fala de uma maneira que todos os povos podem entender. E da sua boca, não tem língua, fala que ele sai uma afiada espada de 2 gumes. Espada em profecia também é um símbolo simbolizando a palavra de Deus. No capítulo 4 de Hebreus, no verso 12 fala: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, junto e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Em Efésios capítulo 6, também nós temos uma alusão à espada relacionada à palavra de Deus. Em Efésios capítulo 6, no verso 17, fala: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então vocês perceberam que toda essa aparição de Jesus aqui é uma aparição simbólica para João, é Jesus glorificado, aparecendo para João dentro do lugar santo, do santuário celestial. E quando João tem essa visão, João tem a mesma reação que Daniel teve quando ele viu Jesus glorificado às margens do rio Tigre. Lá no capítulo 10, ele cai por terra, ele cai por rosto em terra. No verso 17 fala que quando eu ouvi, caí aos seus pés como morto. Porém ele põe sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. É como se Jesus colocasse a mão em João e falasse: calma, João, sou eu, não precisa ter medo. Eu sei que quando a última vez que você me viu, eu estava de outra forma. Só que essa aqui é a minha forma glorificada. E eu estou aqui para dizer para você, não ter medo. E aí ele começa a se descrever, fala que ele é aquele que vive. Eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte e do inferno. Então ele tem controle sobre tudo. E ele fala, e o próprio Jesus Cristo explica, interpreta os candeeiros e as estrelas que ele tem na mão. Ele diz que o mistério das 7 igrejas, das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Por que os 7 candeeiros são as 7 igrejas?
Porque a igreja tem que iluminar aonde ela estiver. O próprio Jesus Cristo disse: vós sois a luz do mundo. Não pode se esconder uma lâmpada debaixo da cama. Você tem que colocar ela em um lugar onde que a sua luz apareça e ilumine para os outros homens. Então a igreja tem que iluminar aonde ela estiver. Por isso que os candeeiros também representam as igrejas. Mas o mais interessante que nós podemos tirar de tudo isso que nós vimos é que João começa apresentando, falando que ele crê num Senhor diferente daquele que o prendeu. Ele crê que existe um dia do Senhor diferente daquele dia que este que se auto-intitulou Senhor e Deus está pedindo para ser adorado. E esse que realmente é o verdadeiro Senhor está no controle de tudo. Porque lembra que a gente viu que a igreja estava passando por um período difícil, estava sendo perseguida, o próprio João estava preso por causa disso. E agora Jesus aqui aparece para João falando: ó, não temas, eu estou no controle de tudo, eu tenho a chave da morte e do inferno, eu sou o primeiro e o último, eu sou o todo-poderoso, eu sou aquele que vai resolver todas as coisas. O Apocalipse é um livro de esperança. Quando nós pegamos todos os símbolos para estudarmos, nós vamos ver que tem muita coisa maravilhosa para que nós possamos fortalecer a nossa fé em Cristo. Nós terminamos o livro de Apocalipse, o capítulo 1, e agora nós vamos começar o capítulo 2. E ele diz que, no verso 11, o que vês escreve em um livro, e manda as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então agora nós vamos ver o que Jesus falou para João escrever para essas 7 igrejas. A partir do próximo vídeo, no capítulo 2, nós vamos ver o que Jesus fala para João, o que ele deve escrever para essas 7 igrejas, o que representa essas 7 igrejas, se tem alguma interpretação, se elas são literais, se é só para aquelas igrejas ou se são mais para outras. Tudo isso nós vamos ver no vídeo que vem. Eu espero que você possa estar aqui conosco durante o próximo vídeo, para que nós possamos continuar a estudar essas profecias maravilhosas do livro de Apocalipse. Que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um, e até a próxima.